Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Como é bom ter a sua companhia nesta segunda-feira do Espírito Santo. É um novo tempo, uma nova semana, é tempo de alegrar o coração e preparar a vida para aquilo que Deus tem de melhor para nós, não é verdade? Eu quero te fazer uma pergunta já para começar o programa de hoje. Como está a sua confiança em Deus? O Senhor toma o primeiro lugar na sua vida? Vamos acompanhar juntos esse vídeo que vai falar um pouquinho para nós sobre a confiança no Senhor. Não, eu não confio em ninguém. Ah, confia sim. Já fui muito enganado, traído e passado para trás. Não confio em nada e nem em ninguém. Mas você confia que essa cadeira que está sentada vai aguentar seu peso. Confia na procedência daquele sanduba da esquina. Confia também que, ao passar pelo viaduto, a ponte não vai cair. Confia até mesmo que o piloto de avião, naquela viagem dos sonhos, vai fazer tudo certo. Na verdade, confiamos em muita coisa de forma involuntária. Mesmo sem querer confiar de fato, acabamos confiando. E claro, a nossa confiança em Deus deve estar sempre em dia, mesmo nos momentos mais difíceis. Amados irmãos e irmãs, grande alegria nesse programa com a palavra, refletindo então sobre a confiança, como nós acabamos de ver, a confiança que nós devemos depositar na pessoa de Jesus Cristo, confiar plenamente no nosso Deus. Mas antes, para nós fazermos e adentrarmos esse tema que nos faz refletir sobre a confiança, que nós possamos então meditar e pensar o que implica em minha vida esse tema da confiança. O que para mim quer dizer a confiança? Se não depositar então essa minha esperança também em algo ou alguém. Depositar uma esperança profunda. E a pessoa confia, ela se lança. Como é que nós podemos confiar em alguém? Como é que nós confiamos na pessoa do irmão ou da irmã? Então, partindo da nossa realidade humana, que nós possamos perceber que essa temática, ela implica na nossa vida em diversas circunstâncias, né? E isso vai implicar e vai motivar de maneira profunda também a forma com a qual nós acreditamos, aonde nós depositamos essa nossa inteira confiança. Confiar em Deus, confiar na pessoa do irmão, da irmã, confiar no apoio de um amigo, de uma amiga, do meu parente, no familiar próximo, do pai, da mãe. Desde a nossa pequenez, né, quando a criança, o recém-nascido, ele vai depositando a sua confiança. Ele vai se lançando, né, confiando primeiramente na pessoa da mãe, né, e depois também vai se lançando e confiando mais, lançando seus passos, começando a caminhar, a engatinhar, mas é um lançar-se, é um confiar na pessoa do outro. E isso tem total fundamental importância também quando no nosso relacional com a pessoa divina, com Deus. Se nós tivemos um bom relacional com o nosso pai, com a nossa mãe, nós vamos ter um bom relacional com a pessoa do nosso próprio Deus. Então vamos ouvir a palavra de Deus no texto de 1 João, capítulo 2, versículos do 25 ao 28. Esta é a promessa que Ele mesmo vos fez, a vida eterna. Isto vos escrevi a respeito dos que procuram vos desencaminhar. Quanto a vós, a unção que recebestes dele permanece em vós. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine, mas com sua unção vos ensina tudo, e ela é verdadeira e não mentirosa. Assim como ela vos ensinou, permanecei nele. Agora, pois, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele na sua vinda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, percebamos então essa temática da confiança, que se manifesta na pessoa de Jesus Cristo para cada um de nós, mas que perpassa a nossa realidade humana, perpassa a nossa interioridade, perpassa a nossa vida, desde a nossa tenra idade. É um lançar-se cada vez mais.
E olha só o texto, que interessante que ele vai nos dizer. Tenhamos plena confiança e não sejamos confundidos por estarmos longe dele, na sua vinda. Para que não sejamos confundidos. Depositar essa nossa esperança. Porque, como diz o início do texto, no versículo 25, ele nos concede a vida eterna. Ele nos concede, ele nos dá essa esperança. Ter confiança também é nos enchermos de esperança. Deus nos dá essa esperança, Ele nos dá essa expectativa de um dia alcançarmos a vida eterna, de um dia nos encontrarmos com Ele. E essa nossa caminhada, nossa trajetória neste tempo, né, essa nossa vivência de fé, ela vai alicerçando-se ao passo que nós vamos construindo a nossa fé. E construindo também esta nossa caminhada, esse nosso depositar a confiança em Deus. Ela vai sendo construída aos poucos. A partir do momento que eu vou me nutrindo na fé, que a palavra de Deus vai direcionando a minha vida, nós vamos confiando cada vez mais. O Senhor que vai nos enchendo com a esperança, vai nos nutrindo a cada dia, vai alicerçando cada degrau da construção desse nosso castelo interior, dessa nossa vida interior. E como eu disse, vai nos enchendo de esperança. Feliz é aquele cristão porque somos um povo de esperança, esperamos a vida eterna, esperamos por dias melhores, esperamos no Senhor que sempre vem em nosso auxílio, em nosso socorro. E é esse Senhor que vai nos dando cada vez mais, vai se mostrando cada vez mais presente em nossa vida, vai participando cada vez mais da nossa vivência de fé, da nossa caminhada, e é assim que ela vai se consolidando. É um consolidar-se nessa confiança em Deus. Depositar a nossa confiança em Deus é então buscar esse caminho de unidade. Caminho de unidade que, amados irmãos e irmãs que estão nos assistindo, ele já inicia lá atrás, quando nós, em nossa vida, ela é configurada à vida de Jesus Cristo pelo batismo. E no batismo nós vamos sendo sustentados, alimentados nessa fé, fortalecidos. No início da nossa caminhada, a iniciação, a vida cristã, pelos nossos pais, padrinhos, que vão nos mostrando o caminho, vão nos apontando, nos direcionando também por meio da palavra, as nossas primeiras orações, vão nos nutrindo de esperança e nós vamos também partir dos nossos pais confiando na pessoa divina, confiando que tem alguém que olha por nós, tem um Deus que é por nós, e esse Deus que é por nós e que sempre está presente em nossa vida, é esse Deus que vai fazendo com que o alicerce da nossa vida vai sendo bem edificado. Assim como aquela passagem que se reflete sobre a casa construída sobre a rocha, que nós possamos alicerçar sempre a nossa vivência de fé nessa rocha firme, que é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. A pessoa de Cristo, a sua palavra, é aquela que vai direcionando a nossa vida. Ela vai balizando a nossa caminhada de fé. E essa nossa esperança em Cristo Jesus vai sendo cada vez mais depositada. Amados irmãos e irmãs, confiemos inteiramente em Deus. Depositemos sem cessar essa nossa confiança em Deus. A nossa oração, a nossa vivência de fé, ela deve ser sempre alicerçada na pessoa de Jesus Cristo. E depositando essa nossa confiança, inteira confiança nele, nós vamos fazer com que a nossa caminhada, a nossa vivência, a nossa vida de oração vai se nutrindo também dessa esperança. Essa feliz esperança, como eu disse, na vida eterna. A esperança que cada um de nós, que todo ser humano tem e busca de dias melhores, de uma melhor situação da sua vida, de uma verdadeira conversão, de um verdadeiro voltar o coração a Deus, mas confiar plenamente em Deus. Como eu disse a vocês, quando nós buscamos lá atrás as raízes da confiança, que nós percebermos que ela vem ali na nossa tenra idade, nós precisamos alicerçar desde esse momento.
Mas muitas vezes as pessoas, na sua vida, na tenridade, não teve tanta esperança ou depositou tanta confiança assim, como eu coloquei, nos pais, no pai, na mãe, mas que a figura, a Deus para nós, que a pessoa de Deus seja esse depositário, esse alicerce firme, esse substrato forte que nos sustenta na fé, que sustenta muitas vezes os nossos joelhos vacilantes e que possa nutrir a nossa esperança na vida plena, na vida com alegria, vida com qualidade. Que é isso que todo cristão deve buscar, vida com qualidade, ser feliz. E é para isso que Deus nos criou, para buscarmos a felicidade. E a felicidade da qual nós encontramos em sua pessoa, encontramos em Deus. Por isso, amado irmão, amada irmã que nos acompanha, que nós possamos então nutrir a nossa confiança em Deus, encher o nosso coração e alicerçar cada dia mais essa nossa esperança em Jesus Cristo. Esperarmos sem cessar, esperarmos que esse Deus é por nós, acreditarmos que Deus é por nós. Amado irmão, amada irmã, nutra sua esperança em Deus, confie no Senhor, Ele é a nossa única esperança. Amado irmão, amada irmã, nutra cada vez mais, peça as luzes do Espírito Santo de Deus sobre a tua vida e confie sem cessar em nosso Senhor Jesus Cristo. Agora eu queria chamar um intervalinho, logo mais nós continuamos com essa nossa reflexão com a Palavra de Deus. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. É segunda-feira do Espírito Santo. E a gente já começou esse dia abençoado rezando juntos, ficamos bem informados, né? Na verdade, com o Evangelizar em Forma, participamos da missa, vivemos a alegria do programa Bom Dia Evangelizar e agora estamos mergulhando na Palavra de Deus. E como o Padre Gilberto falava no primeiro bloco, nós precisamos confiar inteiramente no Senhor. Então deixa eu fazer uma pergunta para você. Você confiaria em uma pessoa que você não conhece? Você entregaria aquilo que tem de mais precioso para alguém que você nunca viu? É preciso conhecer para confiar, não é verdade? É por isso que a partir de agora, nós queremos conhecer Jesus nos 4 evangelhos. Já estamos mais uma vez aqui com o Frei Marcelo. Bom dia, sua bênção, Frei. É uma alegria estarmos juntos mais uma vez. Deus abençoe, Tiago. Já aí 2 semanas sem ver você e essa equipe. Que alegria estar aqui nesse dia, adentrando cada vez mais nesse conhecer Jesus a partir dos evangelhos. Para você que está chegando agora no programa Com a Palavra, na reflexão anterior nós conhecemos Jesus através do evangelista Lucas. E hoje a gente vai conhecer um pouquinho mais através do evangelista Marcos. Afinal, Frei Marcelo, quem é o evangelista Marcos? Marcos, nós encontramos ele no Atos dos Apóstolos, João Marcos. O interessante é que ele tem aí 2 nomes, um latino, Marcos, e um judeu, João. Tudo indica que é filho de uma judia com um romano. Provavelmente era um cidadão romano. Agora, o interessante é que o Evangelho de Marcos, ele foi elaborado na cidade de Roma. E tudo indica que Marcos era o secretário do apóstolo Pedro, porque sendo ele pescador, não era letrado. E Marcos já trazia consigo essa capacidade de escrever. Agora, o curioso do Evangelho de Marcos, ele traz consigo a simbologia do leão. E agora há pouco o padre Gilberto, ele estava falando aqui conosco de confiança. O leão é propriamente dito essa confiança, que quer dizer coragem. Coragem. É porque o Evangelho de Marcos, ele foi escrito
numa situação onde os cristãos estavam sendo perseguidos. E nessa perseguição, em vez de ficar acuado, não, a partir da confiança, da coragem em Deus, eles elaboram a boa nova dentro do Império Romano. Isso é uma grande atitude de coragem. Frei Marcelo, e dentro assim desta didática e do olhar de São Marcos, do olhar de São Pedro também, quem é Jesus? Qual é o Jesus do Evangelho de Marcos? O Jesus do Evangelho de Marcos, ele tem uma primeira característica: discreto e orante. Porque em muitos momentos você vai perceber Jesus indo para o deserto para orar, se isolando. E de repente, ele volta, quando volta, ele quer ajudar alguém. E um dos primeiros milagres que acontece é da sogra de Pedro. Ele tira ela da cama, ele dá vida a ela, ele recobra nela a coragem de viver. Jesus, então, no Evangelho de São Marcos, é aquele que vem para resgatar, para levantar, para dar nova vida? Olha, São Jerônimo deu uma reflexão para ele que é a ressurreição. Tudo isso que você acabou de falar, nova vida. Olha, para entendermos o que vem a ser a ressurreição, que é esse mistério de nossa fé, eu vou dar o exemplo da aurora. Todos os dias temos uma ressurreição. E no Evangelho de Marcos, antes do amanhecer, Jesus se coloca em oração. Seguramente estava ele contemplando a aurora, e nessa aurora encontrando o Pai. A ressurreição de Jesus, Frei Marcelo, é para nós, para a nossa fé, acho que o ponto alto da nossa fé católica. E na nossa vida, no cotidiano de quem está lá em casa, à luz dessa verdade da palavra de São Marcos, como a gente faz para ressuscitar todos os dias? Ressuscitar todos os dias, Tiago, é você encarar os seus problemas, não correr deles, despertar a coragem, olha o leão aí, porque você é esse leão também. Coragem não quer dizer que você não vai ter medo, você vai ter medo, mas com a coragem você vai enfrentá-los. E normalmente quando enfrentamos os nossos medos, nós temos aquela sensação de superação. Então eu digo que são aspectos que mostram essa plenitude que está por vir. Nunca desistir, sempre com entusiasmo, que praticamente é coragem, é fortaleza. Lembrando que coragem é um dom do Espírito Santo, fortaleza, que tem a ver com a confiança. Frei, então de repente se você é em casa, está faltando coragem, está precisando de uma inspiração para começar essa semana, que começa hoje, né, Frei? Segunda-feira. Tem gente que fala que segunda-feira é o dia da preguiça. Eu acho que não, acho que segunda-feira é o dia de recomeçar, não é mesmo? É pedir essa coragem ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus pode nos auxiliar também com esse dom, é isso mesmo, Frei? O dom é dele. É invocar o Espírito. Você já está invocando 7 dons. Mas o primeiro dom a ser invocado na segunda-feira, projetando toda semana, é a coragem. É esse leão que nós temos que despertar dentro de nós. Verdade. À luz do Evangelho de São Marcos, como é bom conhecer a palavra de Deus na gente. Esse é o intuito do programa Com a Palavra, esse é o intuito deste quadro, conhecer Jesus nos 4 evangelhos. Frei Marcelo, acho muito interessante quando o senhor disse que João Marcos, ele escreve o evangelho à luz do olhar de Pedro, é isso? Pedro narra o evangelho para São Marcos? Pelo que os estudiosos dizem, sim. Porque às vezes a gente se pergunta, mas Pedro não teria um evangelho dele? É o propriamente dito o evangelho de São Marcos. Isso, na tradição de Papias do século II e de Santo Eusébio de Cesareia, vem relatando isso. Lá na questão do século II, século III, já vem jogando luz para isso, que João Marcos foi secretário de Pedro. E qual que era o contexto da época em que o evangelho foi escrito, Frei Marcelo? Anos 70, Roma, o que se dá? Perseguição de Nero aos cristãos. E nessa perseguição, ali a boa notícia
ela é elaborada para entusiasmar a comunidade. Frei Marcelo, para resumir, se fosse para a gente sintetizar tudo isso que o senhor falou hoje, em 3 palavras, vamos tentar construir juntos isso aí. Uma palavra que o senhor pode sintetizar. 2, coragem e ressurreição. E eu posso completar? Pode. O dom do Espírito Santo, né? Que nos fortalece e que nos ajuda a encarar os desafios do dia a dia. Talvez hoje você tenha um desafio para enfrentar. Podemos enfrentar com você? Liga para nós no 041 3221 6060 e faça o seu pedido de oração. Durante toda a segunda-feira nós estaremos rezando com você e por você. E Frei Marcelo, agora a gente quer ouvir também a voz do Papa Francisco, porque ele quer nos orientar também a respeito desta coragem, a respeito desta confiança, né? E o que é que Deus quer para nós. Vamos ver juntos? José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa. Porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. A questo punto, Giuseppe si fida totalmente di Dio. A este ponto, José confia totalmente em Deus. Obedece às palavras do anjo e toma consigo Maria. Precisamente essa confiança inabalável em Deus permitiu a ele aceitar uma situação humanamente difícil, em certo sentido incompreensível. José entende na fé que a criança gerada no ventre de Maria não é seu filho, mas é o Filho de Deus. E ele, José, será seu protetor, assumindo plenamente sua paternidade terrena. O exemplo desse homem manso e sábio nos exorta a elevar o olhar, procurando ver além. Trata-se de resgatar a surpreendente lógica de Deus, que, longe dos pequenos ou grandes cálculos, é feita de abertura a novos horizontes, a Cristo e a sua palavra. Amados irmãos e irmãs, pensa que mensagem profunda do Papa Francisco. A confiança em Deus, confiança inabalável em Deus, nos faz fortalecer-nos cada vez mais para enfrentarmos situações um pouco difíceis, assim como foi na vida de São José. Enfrentou a sua situação, acolheu toda aquela situação que para ele era incompreensível na hora, no momento, mas ele aceitou e se fortaleceu. Teve essa coragem da qual nós podemos acompanhar, que o nosso Frei Marcelo colocou para vocês, termos essa coragem, porque a confiança nos faz isso, ela nos dá esse empoderamento. Nós nos enchemos da coragem que vem de Deus para enfrentar muitas situações das quais muitas vezes nós não compreendemos. E é compreendendo e aprofundando cada vez mais esse Deus que nos fala por meio de sua palavra, Ele que vai nos direcionando com a palavra de Deus, que vai fazendo com que esta compreensão daquilo que para nós muitas vezes é misterioso, é um pouco obscuro, nós vamos cada vez mais aprofundando e compreendendo. Por quê? O Senhor abre o seu coração para cada um de nós. Ele quer que o conheçamos, Ele quer que nós façamos essa experiência de um encontro pessoal com Ele. E ao encontrarmos Jesus, por meio de sua palavra, por meio dos seus direcionamentos, nós vamos cada vez mais depositando a nossa confiança nele. Confiando em Deus, nutrindo essa esperança, confiando em Deus, independente da circunstância da nossa vida, nós vamos confiando, tendo essa coragem necessária para enfrentar as desventuras do nosso tempo, os contratempos, os percalços, para também nos enchermos de alegria e termos a esperança. Esperança sempre em Jesus, esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, que nos cumula de suas bênçãos, que nos cumula de suas graças. Por isso que nós vamos então pedir as bênçãos de Deus sobre cada um de nós, sobre cada um de vocês que estiveram nos acompanhando até esse momento no programa Com a Palavra. Logo mais nós estaremos na experiência de Deus com o Padre Reginaldo Manzotti, mas recebam então a bênção de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A bênção de Deus Todo-Poderoso, dele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.